É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos, né? Vamos lá. Então, Rani, na semana passada nós já estávamos comentando sobre esse assunto, né? Inclusive, como eu disse, né? É um dos assuntos que eu considero de mais relevante dentro da física. Haja vista que aqui nós temos as bases para toda a estrutura moderna que nós usufruímos, né? Inclusive a própria conexão, né, que nos permite participar dessa aula síncrona, né, já é uma forma que a gente tem de utilizar a eletricidade num todo, tá? E aqui, eu postei ontem lá no grupo de vocês sobre os processos de eletrização, né? E aqui nós temos dois processos de eletrização. Semana passada eu falei sobre o atrito e essa semana, contato e indução. Vale lembrar que não há necessidade de vocês copiarem todo esse texto, né? O texto ele é informativo, as atividades é ideal você copiar ou imprimir, né? Mas ter em mãos para poder responder, fazer anotações, né? Bem, como eu disse para vocês anteriormente, nós temos 3 formas de eletrizar um corpo. Mas vale lembrar que eletrizar é deixar o número de elétrons desse corpo diferente do número de prótons, tá? Por exemplo, quando nós utilizamos o atrito, se você for lá no dicionário Aurélio, por exemplo, vai estar entre os vários significados da palavra atrito, fricção entre dois corpos, ou contato mecânico rígido. Por exemplo, quando você esfrega um objeto no outro, quando você esfrega uma mão na outra, quando você mexe a sua blusa, a sua camiseta, você está provocando atrito, tá? Deixa eu só ver a mensagem do Douglas, ele acabou de me mandar uma mensagem. Deve ser a respeito desse... Professor, deixa eu te falar, apareceu um negócio de senha, para pôr a senha para entrar, eu não sei. Douglas, sai e entra novamente, porque geralmente, às vezes isso acontece, mas isso não é comum não, tá? Mas porque não tem senha. Você sai e entra novamente. Se pedir de novo, você sai e entra novamente. Vai dar certo, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, né? Nós estávamos falando sobre os processos de eletrização. O atrito, quando há fricção, né? Quando há um contato mecânico rígido, quando um corpo é esfregado no outro, tá? Inclusive, eu disse na semana passada que às vezes você pega uma bala e tira ela da embalagem. E aí aquela embalagem fica grudada no seu dedo, não por causa do açúcar, mas por causa de eletricidade estática, por causa do atrito. Você tirou, aí esfrega uma superfície na outra, há um deslocamento de carga elétrica, tá? E aí, nesse caso, o corpo fica eletrizado, ou seja, o número de prótons fica diferente do número de elétrons. Agora, o que é a eletrização por contato? Se nós estivéssemos com a sala cheia aqui, com todos os alunos, Rani, com toda certeza, nós veríamos alguém dizer que sim a uma observação que eu vou fazer. Por exemplo, você encostar em outra pessoa, só na pessoa, não está ligado na energia. Você encostar na pessoa e tomar um choque. Você encostar, por exemplo, num carro e tomar um choque. Isso acontece. Nesse caso, nós temos eletrização por contato. Se você encostar numa pessoa e tomar um choque, sem encostar em mais nada, você pode encostar nela de novo e não tomar outro choque. Agora, por exemplo, vamos supor que você, Raniele, encoste na sua irmã Raniele. Aí você toma um choque. Se você tocar na sua mãe, é bem provável que você vai tomar outro choque, tá? Por quê?
Porque quando há eletrização por contato, vai haver o quê? Transferência de elétrons. Vale lembrar o seguinte, eletrização é deixar o número de elétrons diferente do número de prótons, deixar as cargas positivas em quantidade diferente das cargas negativas. Agora, as únicas cargas que se deslocam em condutores sólidos são os elétrons. Então, quando você toca numa pessoa e toma um choque, ou você transferiu elétrons para ela, ou você recebeu elétrons dela. Tá? Aí vamos supor que a sua irmã, Riquelme, né? Vamos supor que ela estava carregada de elétrons. Ela tocou em você. Então, parte dos elétrons dela transferiu para você. Aí você toca na sua mãe. Essa parte elétrica que você recebeu vai ficar dividida com a sua mãe. O Douglas, novamente. Ele não deve estar conseguindo. Professor, não quer dar certo aqui não, hein? Entrei, saí de novo, entrei. Não quer dar certo. Ixi. Douglas, tenta reinicializar seu celular. Porque isso não é comum, porque não existe essa senha. Tá? Não existe. Você acessa o link e já entra na plataforma. Às vezes é alguma questão do seu celular, mas eu já vi outros alunos falando que às vezes isso acontece. Então, Rani, voltando à questão, os elétrons que estavam no seu corpo, quando você tocou na sua mãe, se dividiu. Parte deles foi para sua mãe e outra parte foi você. E nessa saída brusca, dá o quê? Dá o choque elétrico. Tá? Então, eletrização por contato, ela acontece como nós podemos ver. É igual o exemplo que eu falei. Você está carregado com elétrons, toca numa pessoa que está inicialmente neutro. Então, esses elétrons que estão em você, passa para o corpo dessa pessoa. E, no final das contas, tanto você quanto a outra pessoa ficam eletrizadas. Tá? Aqui, o nosso esquema está mostrando uma esfera eletricamente carregada, toca inicialmente numa esfera neutra. Ou seja, neutro quer dizer o quê? Que não tem carga elétrica? Não. Quer dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, você tocou nesse corpo, um corpo A toca num corpo B. O corpo A está carregado, o corpo B está neutro. As cargas se dividem entre eles. E no final, o corpo A e o corpo B ficam carregados com o mesmo tipo de carga elétrica. Se a eletrização era... se o corpo eletrizado estava eletrizado com elétrons, os dois ficam com elétrons. Tá? Agora, professor, o desenho aqui de baixo, se eu olhar por ele, eu vou entender que os prótons se distribuem. Não, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, eu tenho aqui um corpo inicialmente carregado. Ele entra em contato com o corpo que está inicialmente neutro. O que vai acontecer? Os elétrons do corpo neutro vão passar para o corpo que está carregado. Então, se o corpo neutro perde elétrons, isso quer dizer que ele fica com excesso de prótons. Quer ver? Inclusive, vamos ler aqui no exercício. Esse processo pode ocorrer também, deixa eu até destacar aqui, envolvendo um corpo positivamente carregado, ou seja, com excesso de cargas positivas, que são os prótons, e um corpo neutro. Observe a imagem, tá? Aqui a imagem. Nesse caso, nenhuma carga positiva passou do corpo eletrizado para o neutro. Não. As cargas positivas estão no núcleo, fortemente ligadas a ele por uma força chamada força nuclear. Somente numa reação nuclear, como, por exemplo, uma bomba de urânio ou lá no Sol, é que o número de prótons do núcleo de um átomo pode ser mudado. Tá? Ou até mesmo numa bomba nuclear, numa usina de geração de energia elétrica a partir da energia nuclear, somente aí. Né? Num processo simples de contato, não. Os prótons ficam no núcleo. Tá? E aí vem a pergunta, então o que aconteceu? Olha bem, os prótons
preso nos núcleos atômicos, os prótons estão presos nos núcleos atômicos. Apenas os elétrons são capazes de se mover entre os corpos. Então, o corpo que está inicialmente neutro, como eu disse, ele vai perder os elétrons para o corpo que está carregado. Olha o que o texto está dizendo. Então, alguns elétrons do corpo neutro foram transferidos para o corpo eletrizado, atraídos pelo excesso de carga positiva. E, nesse caso, o corpo neutro perde elétrons e ele fica com excesso de carga positiva. Tá? Então, esse é a eletrização por contato. Né? E aí é o seguinte, geralmente, na grande maioria dos exercícios que a gente faz, tem a seguinte expressão: os corpos têm a mesma capacidade eletrostática, ou seja, eles armazenam carga elétrica de forma igual. Por exemplo, vamos supor que esses dois corpos aqui têm a mesma capacidade eletrostática. O corpo A, que está carregado, vamos supor que ele tem 20 microcoulomb de carga. Então, se ele toca no corpo B, eu vou pegar 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. Se fossem 3 corpos, se os toques forem simultâneos ao mesmo tempo, então ficaria dividido por 3. Agora, se for sucessivo, um corpo A toca no B e depois toca no C. Então, seria 20 dividido por 2, 10. E 10 dividido por 2, 5. Então, ficaria 5, 5 e 10. Tá? Se os toques tocam em um, depois toca no outro. Tocou em um, dividiu por 2. Tocou no outro, depois dividiu por 2 novamente. O processo que eu considero mais complicado de se entender é o processo da eletrização por indução. Tem um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Isso por quê? Porque nós, seres humanos, somos induzidos com muita facilidade. O que é induzir? É levar o outro a ter um comportamento similar ao seu. Tá? No caso aqui, vamos olhar no desenho. A gente tem aqui duas esferas isoladas da Terra, né? As esferas são A e B, e como você pode observar, não tem carga elétrica, não tem indicativo nenhum de que elas estão eletrizadas. Deixa eu ver o Douglas aqui, ele não respondeu. Aí, observa, vou até aumentar a nossa imagem aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Ó, observe que eu tenho um bastão, tá? Isolante. Isso quer dizer que as cargas do bastão não passam para a minha mão. E ele está com elétrons. Lá na primeira aula, eu falei com vocês a respeito de os princípios de atração e repulsão. E eu disse uma coisa, que a gente tem até um ditado popular que ele faz parte da física. Qual o ditado popular, professor? Os opostos se atraem. Isso quer dizer o quê? Que os elétrons do bastão vão atrair as cargas positivas das duas esferas. E nesse mesmo ditado popular, que os opostos se atraem, também diz que os iguais se afastam. Então, os elétrons do bastão vão empurrar os elétrons das esferas. Então, observa aqui, acontece aqui o que nós chamamos de polarização, ou seja, os opostos vão ficar nos extremos. Isso indica que o corpo A fica cheio de carga positiva e o corpo B fica cheio de carga negativa. Se a gente afasta os dois nesse momento, isso quer dizer que não há mais contato entre as duas esferas e o corpo A vai continuar com carga positiva e o corpo B vai permanecer com carga negativa. Essas cargas vão se distribuindo uniformemente pela superfície deles. Então, note que, ao final do contato, se o corpo inicialmente ele estava negativo, os dois ficam negativos. Se o corpo A carregado estava inicialmente positivo, os dois ficam positivos. Agora, na indução, já acontece diferente. Tá? Olha, o meu bastão, se ele está positivo e ele aproxima de A, perdão, se ele está negativo e ele aproxima de A vai ficar positivo e B vai ficar negativo. Se o meu bastão estivesse positivo, A ficaria negativo
e B ficaria positivo. Ou seja, os dois corpos A e B, eles vão ficar no processo de indução, um positivo e o outro negativo. Não importa qual seja, sempre um positivo, o outro negativo. Se o A fica positivo, o B fica negativo. Se o A ficar negativo, o B vai ficar positivo. Tá certo? Então, só considerando aqui a observação, né? Ó, em D, ou seja, na última imagem, afastamos o bastão e chegamos ao final do estágio de eletrização por indução. A esfera A está carregada positivamente e a esfera B carregada negativamente. E, claro, o bastão continua com a sua carga original, né? Que era a carga elétrica negativa. Mas, se fosse positiva, ele continuaria com a carga original, que é a carga positiva. Inclusive, essa tal de indução, ela tem um aspecto muito importante. Qual, professor? Por exemplo, vamos supor que você está na fazenda andando o cavalo. E aí começa um temporal, né, indicando chuva, mas com raios e trovões. Tem como você perceber que vai cair um raio? Tem. Como, professor? Se você estiver lá andando a cavalo, ou estiver andando a pé mesmo, e você sentir os cabelos da sua cabeça ficando arrepiados, como os meus aqui, né? Não está dando para ver direito, mas eles são bem arrepiados. Então, você pode deitar no chão. Por quê? Porque está acontecendo indução eletrostática. A carga elétrica das nuvens está atraindo a carga elétrica do seu corpo, e isso faz com que os pelos fiquem arrepiados. Por quê? Porque os iguais se afastam. Aí um fiozinho está negativo, por exemplo. O outro fiozinho também está negativo. Ou o contrário. Um fiozinho está positivo, o outro fiozinho está positivo. Eles vão se atrair. Aí você sente o cabelo arrepiar. Quer dizer, está na iminência de cair um raio na sua cabeça. É fácil isso acontecer? Claro que não. Mas é uma maneira de você perceber, né, que você está na iminência de ser eletrocutado por um raio. Mas isso não é muito comum. Professor, se eu estiver na fazenda e eu sentir isso, uma das alternativas, você deita no solo. Por quê? Porque as cargas elétricas, elas buscam pontas que estejam altas. E se eu correr para debaixo de uma árvore? Aí é que é perigoso mesmo. Entre a árvore e ficar numa região limpa, fique na região limpa. Não vá para debaixo de uma árvore. Por quê? Porque quanto mais alto, maior a chance de o raio cair. Porque o raio procura lugares altos e com ponta. E a árvore, ela faz isso perfeitamente, né? Bem, nós temos aqui 5 exercícios, tá? E nós vamos fazer esses exercícios agora. Primeira atividade. Se você já tiver com essa atividade em mãos, você já pode ir respondendo, tá? E caso seja necessário, você peça que eu pare um pouquinho ou você pode perguntar que eu vou estar respondendo. Vamos lá. Atividade de número 1. Assim, ao final da eletrização por contato, os sinais das cargas elétricas dos corpos envolvidos são... Vamos voltar lá. No contato, as cargas elétricas no final aqui, elas são iguais. Se o corpo inicialmente estava negativo, as duas ficam negativas. Se o corpo estava inicialmente positivo, as duas vão ficar positivas. Então, a nossa resposta é que as cargas serão iguais. Ok? Exercício de número 2. Ao final do processo da eletrização por indução, os sinais das cargas elétricas dos corpos envolvidos são, na indução, um fica positivo e o outro fica negativo. Então, ao final, as cargas serão diferentes. Certo? Então, nós vamos marcar aqui em diferentes. Agora, inclusive, eu vou até pegar a canetinha aqui, porque nós vamos precisar fazer um cálculo. Simplesinho, mas é um cálculo. Tá? Observa bem. 2 balões. Eu tenho inicialmente 2 balões. 2 balões metálicos
idênticos estão carregados com a carga de 9. Esse negocinho aqui, parecendo um U, na verdade, é uma letra grega chamada micro. 9 microcoulomb. Esse C em homenagem a um francês chamado Charles Auguste de Coulomb. Tá? Então, 9 microcoulomb. Eles estão colocados em contato com o terceiro bastão. Então, tem mais um aqui, ó. Então, no caso, são 2 mais 1, 3. Também idêntico aos outros dois, mas cuja carga líquida é 0. O que é a carga líquida, professor? Somou os positivos com os negativos e deu 0. Certo? Os dois primeiros, cada um deles tem 9. E o último tem carga 0. Após o contato entre eles ser estabelecido, afastam-se os 3 balões. Qual é a carga líquida resultante em microcoulomb no terceiro bastão? Bem, então a carga resultante vai ser o quê? A carga do primeiro balão mais a carga do segundo mais a carga do terceiro dividido por 3. Observa que o exercício diz que eles entram em contato, né, entre os três tocam simultaneamente. Então, por isso, nós vamos somar a carga dos 3 e vamos dividir o resultado por 3. Então, nós temos carga do primeiro, 9, mais carga do segundo, 9 também, mais carga do terceiro, 0. Então, nós vamos somar 9 mais 9 mais 0, e o resultado vamos dividir por 3. 9 com mais 9, 18. Isso, 18. 18 mais 0, 18. E aí a gente divide por 3. 18 dividido para 3 vai dar? 6. 6. E aí em microcoulomb. 6 microcoulomb. E aí a gente vai vir aqui, né? Vou até marcar um xizinho ali, não vou nem marcar com essa canetinha. A nossa alternativa correta é a letra C. Certo, Rani? Soma os dois primeiros. Cada um tem 9, 9 mais 9. O último tem 0. 9 mais 9 mais 0, dividido por 3. 9 mais 9 mais 0, 18, dividido por 3, 6. 6 microcoulomb. O que você estava falando, Rani? Entendi. Entendeu? Uhum. Você está com a tarefinha aí na mão ou não? Porque se você tiver com a tarefinha e estiver anotando, eu espero você anotar. Ou não, pode continuar. Não, mas você também, se você quiser, você pode anotar no caderno, tá? Essa tarefa, como eu disse, foi postada ontem lá no grupo de vocês. Uhum. Tá, mas depois, na hora que você pegar ela, aí você fica mais fácil para você responder, né? E o vídeo vai ficar disponível também. Continuando. Exercício 4. Tá assim, ó. Um corpo A fica eletrizado positivamente quando atritado em um corpo B. E, em seguida, são colocados em suportes isolantes. Então, calma aí. Vou até fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Ó, o corpo A, suporte isolante, corpo B, suporte isolante. Aí, ó, o corpo A
fica positivo quando atritado em B. Se o A fica positivo, isso quer dizer que o B fica negativo. Se o A ficou positivo, é porque ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, isso quer dizer que o B ganhou elétrons. Então, B ficou negativo. Aí, diz o exercício, que as barras metálicas C e D tocam, respectivamente, em A e B. Ou seja, uma barra metálica C vai tocar no A. Então, com o toque, os dois ficam com o mesmo tipo de carga. Isso quer dizer que a barra vai ficar com carga positiva e a outra barra que tocar no corpo B vai ficar com carga negativa, tá? Porque na eletrização por contato, os dois corpos ficam carregados com carga elétrica de mesmo sinal. Aí nós vamos aqui nos exercícios. Quando as barras metálicas C e D tocam, respectivamente, A e B, ocorre transferência. Vale lembrar, sempre de elétrons. Prótons não saem de um corpo para o outro. Então, há transferências. Letra A, de elétrons, na letra C, de elétrons. Então, só pode ser ou letra A ou letra C. Tá? Há transferência de elétrons de C para A, quer dizer, o C estava neutro, então os elétrons vão ser atraídos para o corpo A que está positivo, e se ele perde elétrons, ele fica com excesso de carga positiva. Isso está certo, né? E de B para D. A esfera B, quando toca na barra, os elétrons dela vão passar para a barra D, que também vai estar certo. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra A, certo? Por que que a letra A? Porque a esfera A positiva, ela toca em C. Então, ela vai arrancar os elétrons de C. Os elétrons vão passar do C para ela. A esfera B vai estar negativa, porque ela ganhou elétrons da esfera A, e no toque com a barra D, ela vai perder elétrons da barra B, da esfera B para a barra D. Então, a alternativa correta é a letra A. Ok? Deixa eu apagar esse desenho, porque quando eu escrevo aqui, é como se eu escrevesse na tela do meu computador e não no arquivo. E aí, se eu rolar aqui, olha o que acontece. O desenho que eu fiz, ele continua, porque ele está na tela. Por isso que tem que apagar para a gente poder continuar. Então, exercício 4, alternativa A. Número 5. É um exercício com mais informação, né? Duas esferas condutoras descarregadas iguais, ou seja, elas acumulam a mesma quantidade de carga elétrica. Estão em contato entre si e apoiadas numa superfície isolante. Aproxima-se de uma delas um bastão eletrizado positivamente, sem tocá-la, só aproximou, conforme a figura. Em seguida, as duas esferas são afastadas e o bastão eletrizado é removido. É correto afirmar que, bem, primeira coisa, os opostos, qual é a regrinha, Rani? Os opostos Se atraem. e os iguais Se repelem. se repelem ou se afastam, né? A mesma coisa, mas a palavra mais comum aqui é repelem mesmo. Então, ó, as cargas positivas do bastão vão atrair as cargas negativas das esferas. As cargas positivas do bastão vão afastar as cargas positivas das esferas.
Então, a esfera 1 fica com carga Negativo. e a carga 2 fica com... A esfera 2 fica com carga Positivo. Então, vamos ver qual das alternativas aqui melhor se adapta a o que nós percebemos. Letra A. As esferas permanecem descarregadas? Não. Letra B. A esfera 1, mais próxima do bastão, fica carregada positivamente e a esfera 2 negativamente? Também não. Letra C. As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos. São sinais opostos, sim ou não? Sim. Sim. Então, as esferas ficam carregadas com cargas de sinais iguais e ambas de sinal negativo? Não. Então, a nossa alternativa aqui é Letra C. a letra C. Certo? Então, Rani, é basicamente isso, né? No atrito, eu tenho um corpo esfregando no outro. Por exemplo, eu esfrego a régua no meu braço ou na minha cabeça e aproximo a região da régua que eu atritei. Eu aproximo de pequenos pedaços de papéis, pequenos pedaços de papéis vão pular na régua. A régua, por exemplo, ela arrancou elétrons do meu cabelo, ela ficou com carga negativa. O meu cabelo, por sua vez, ficou com carga positiva. Então, no atrito, um fica positivo, outro fica negativo. No contato, os dois ficam com o mesmo tipo de carga, porque eles dividem a carga que tem. E na indução, novamente, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. A indução é a única forma de eletrizar sem contato nenhum, só aproximando, igual mostra o esquema aqui. Aproximou, as cargas, elas se afastam. Tá certo? Deixa eu encerrar aqui. E aí é o seguinte, Rani, esse vídeo aqui vai ser postado lá no grupo depois, e nesse caso, na hora que você pegar a tarefa, se você quiser, se você não anotou no seu caderno, você pode novamente consultar no vídeo, tá certo? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Tá bem. Então, tenha uma ótima tarde, o nosso horário aqui ele já vai também se encerrar, tá? Tchauzinho, até mais. Tchau.